O mar rugia como uma fera faminta. O vento gritava com a força de 1000 demônios. As ondas se erguiam como montanhas de água pronta para engolir tudo. Os discípulos olhavam para o céu escuro e sabiam: todos iam morrer, até ele se levantar. Você já esteve em uma situação onde tudo parecia perdido? Onde o desespero tomou conta e você não via saída? Hoje vamos mergulhar em um dos momentos mais poderosos da vida de Jesus Cristo, quando ele demonstrou autoridade absoluta sobre as forças da natureza. Esta não é apenas uma história sobre um milagre. É uma revelação sobre quem Jesus realmente é. Fique até o final, porque o que aconteceu naquele barco vai transformar sua perspectiva sobre os momentos de tempestade da sua própria vida. Para entender o impacto desta história, precisamos nos transportar para o Mar da Galileia, há mais de 2000 anos. Jesus havia passado o dia inteiro ensinando multidões, curando enfermos, transformando vidas. Quando a noite chegou, ele estava exausto. Vamos para o outro lado, disse Jesus aos seus discípulos. Uma frase simples que mudaria tudo. Entre esses discípulos estavam pescadores experientes, homens que conheciam aquelas águas como a palma da mão. Pedro, André, Tiago, João. Eles haviam enfrentado tempestades antes, mas nada os preparou para o que estava por vir. Enquanto navegavam, Jesus, esgotado pelas atividades do dia, adormeceu na popa do barco. Imagine a cena: o Filho de Deus, vulnerável, humano, descansando como qualquer um de nós após um dia intenso de trabalho. Então aconteceu. O céu escureceu como se a própria noite tivesse caído prematuramente. O vento começou como um sussurro, mas rapidamente se transformou em um rugido ensurdecedor. As ondas, que momentos antes eram gentis, agora se erguiam como gigantes furiosos. O Mar da Galileia é conhecido por suas tempestades súbitas e violentas. Cercado por montanhas, quando as massas de ar frio descem dos picos e encontram o ar quente da superfície, criam verdadeiros furacões em miniatura. Mas esta tempestade era diferente. Era como se toda a fúria da natureza tivesse sido desencadeada sobre aquele pequeno barco. As ondas quebravam sobre a embarcação com força devastadora. A água invadia o barco mais rápido do que eles conseguiam tirá-la. Os discípulos lutavam desesperadamente. Estes homens, que haviam enfrentado o mar suas vidas inteiras, estavam aterrorizados. Pedro, o pescador corajoso, via sua própria morte se aproximando. João, o discípulo amado, lutava contra o pânico. E Jesus? Jesus continuava dormindo. Finalmente, em desespero total, os discípulos correram até Jesus. O grito saiu das profundezas de suas almas: Senhor, salve-nos! Estamos perecendo! Era um clamor de quem não via mais esperança. Jesus abriu os olhos e, naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Não houve pânico em seus olhos, não houve medo, apenas uma calma sobrenatural. Por que vocês estão com medo, homens de pouca fé? Disse Jesus. Imaginem estas palavras sendo ditas no meio de uma tempestade mortal. Não eram palavras de repreensão cruel, mas de um mestre que sabia algo que eles ainda não compreendiam. Então Jesus se levantou, e quando ele se levantou, tudo mudou. Disse o mestre: silêncio, aquieta-te. 2 palavras, apenas 2 palavras dirigidas aos ventos e às ondas. E o impossível aconteceu. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Não diminuiu gradualmente, parou. As ondas gigantescas se acalmaram como se uma mão invisível as tivesse alisado. O
que momentos antes rugia como um leão feroz, tornou-se um espelho perfeito. A mudança foi tão súbita, tão completa, que deixou um silêncio ensurdecedor. O único som era a respiração pesada dos discípulos e o gotejamento da água do barco encharcado. Os discípulos ficaram mais aterrorizados depois do milagre do que durante a tempestade. Por quê? Porque, de repente, entenderam que estavam na presença de alguém que possuía poder sobre as forças mais destrutivas da natureza. Que tipo de homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esta pergunta ecoou através dos séculos. Que tipo de homem, de fato? A resposta é profunda demais para a mente humana compreender completamente. Este não era apenas um homem. Este era Deus em carne humana. Pensem no que acabara de acontecer. Os mesmos ventos que Deus usou para separar o Mar Vermelho, as mesmas águas que Ele comandou na criação do mundo, obedeceram instantaneamente à voz de Jesus. Não porque Ele gritou mais alto que a tempestade, mas porque Ele é o Criador de todas as coisas. O Salmo 89, versículo 9 diz: Tu dominas a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as aplacas. Este versículo estava se cumprindo diante dos olhos dos discípulos, mas há algo ainda mais profundo aqui. Jesus não apenas tem autoridade sobre as tempestades da natureza, Ele tem autoridade sobre as tempestades da vida, sobre o caos financeiro que parece te afogar, sobre a doença que rugiu em sua família, sobre a depressão que grita em sua mente, sobre o relacionamento que parece estar naufragando. Talvez você esteja assistindo este vídeo no meio da sua própria tempestade. Talvez as ondas da ansiedade estejam quebrando sobre você. Talvez o vento da incerteza esteja rugindo em seus ouvidos. Talvez você esteja gritando como os discípulos: Senhor, salva-me, estou perecendo. E onde está Jesus? Às vezes parece que Ele está dormindo, não é? Parece que Ele não vê, não se importa, não está presente. Mas esta história nos ensina 3 verdades transformadoras. Primeiro, Jesus está no barco com você. Ele não está distante, observando sua luta de longe. Ele está ali, no meio da tempestade, com você. Segundo, Jesus não está dormindo porque não se importa. Ele descansa porque tem paz completa. E essa paz, Ele quer compartilhar com você. Terceiro, quando Jesus se levanta em sua situação, tudo pode mudar instantaneamente. Um momento você está desesperado. No próximo, você está maravilhado com o poder de Deus. A pergunta não é se Jesus pode acalmar sua tempestade. Ele pode e quer fazer isso. A pergunta é: você vai clamá-lo? Você vai acordá-lo com sua oração desesperada? Os discípulos aprenderam naquele dia que estavam seguindo não apenas um grande mestre ou profeta, mas o próprio Senhor da criação. E nós? Que tipo de fé desenvolvemos quando vemos Jesus agir em nossas tempestades? Se você está enfrentando uma tempestade hoje, lembre-se, o mesmo Jesus que disse: silêncio, aquieta-te. Para os ventos e ondas, pode falar essas mesmas palavras sobre sua situação. Às vezes, Ele acalma a tempestade. Outras vezes, Ele acalma você no meio dela. Mas uma coisa é certa: Ele nunca te abandonará no meio das águas turbulentas. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe um comentário contando sua própria história de tempestade e livramento. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado do poder de Jesus sobre todas as circunstâncias. E lembre-se, quando tudo parece perdido, quando o mar ruge e o vento grita,
há alguém no barco com você que tem autoridade sobre tudo isso. Seu nome é Jesus. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal para mais conteúdos que vão fortalecer sua fé e transformar sua perspectiva sobre as Escrituras. Deixe seu like se esta mensagem abençoou sua vida. Que a paz que excede todo entendimento, a mesma paz que Jesus tinha no meio da tempestade, guarde seu coração e sua mente. Você está no canal Fronteira do Céu. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.